Isso, a data de hoje. Fala, eu já abri. Oi, bom Quer que dia, eu, gente. eu vou alterar o meu aqui, tá? Tudo bem. É online. Como assim, Elaine? Eu alterei já reflete para você aí nesse PPT que eu te mandei. Ixi, eu já abri aqui. Não, o meu tá sem Não alterar. refletiu? Não, Dá eu um alterei. F5 aí, dá Não, um. eu alterei o meu. Tudo bem, sem problema. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Quer colocar a musiquinha, Gabi? Claro. YouTube Premium é o YouTube sem anúncios e acesso exclusivo a todo o conteúdo VIP. Teste por um mês grátis. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Bom dia, pessoal. Acho que a gente pode esperar mais um pouquinho. Tem, acho que uma galera para entrar ainda, né, Robson? Bom dia, isso. Acho que a gente vai Tá, esperar mais uns 10 minutinhos. minutinhos, né? Isso. O trânsito deve estar intenso, pessoal. É, Mas, se vocês quiserem já deixar aí no comentário de onde vocês são, o nome de vocês, a gente adoraria saber, né, da onde vocês falam, tá bom?
Bom, acho que a gente pode iniciar então, né? A galera vai entrando aí conforme a gente estiver iniciando o nosso webinar. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês então, tá bom, pessoal? Aí vocês me falam se vocês estão vendo certinho. Eu sou a Carla, faço parte aqui do time de eventos da IOB, né? E eu vou conduzir junto com o Valdir, junto com o Denis e com a galera aqui da IOB esse webinar para vocês, tá bom? Primeiramente, então, eu gostaria de passar um vídeo só para dar um overview ali sobre a IOB para vocês, e aí depois eu inicio a minha fala, tá bom? Estão vendo a minha tela? Sim, né? Carregando. Tá carregando ainda. A tela é branca mesmo, tá, gente? Que eu tenho que soltar o Ah, vídeo. então já. Então, vou soltar aqui. Tá sem som, Carlinha. Poxa, tá sem som. Então, peraí, deixa eu voltar de novo o compartilhamento. Acho que agora vai. A reforma tributária está avançando. As novas dinâmicas de apuração tributárias sobre o consumo já começam em 2026 para efeito de exercício. E a IOB está ao seu lado para resolver os novos desafios tributários. Aqui você encontra inteligência e tecnologia para estar preparado para liderar no cenário tributário. Guia completo para te orientar nas novas regras. Inteligência artificial que responde, explica e simplifica. Simuladores. Consultores prontos para tirar suas dúvidas. Diagnóstico personalizado mostrando o impacto da reforma no seu negócio. Cursos sempre atualizados com especialistas renomados e muito mais. Porque não se trata só de entender tributos. É sobre antecipar riscos, redesenhar processos, preparar a sua equipe e, principalmente, tomar decisões com segurança. Reforma tributária. A IOB resolve. Muito legal. E antes da gente iniciar aqui, de fato, eu sei que muitos conhecem a IOB aqui, né? Mas antes de eu explicar um pouquinho sobre, eu gostaria de chamar o Robson, né? Que é o nosso parceiro comercial, que nos ajudou aqui a inicializar esse webinar, né? A colocar ele de pé. Então, Robson, é com você. Fica à vontade. Bom dia, Carla. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer, né, todo o time da IOB por ter elaborado, né, isso tão rapidamente. Acho que a gente teve pouco mais que uma semana. O objetivo era fazer até o final de julho e missão dada é missão cumprida, né? E também eu queria agradecer a todo mundo que atendeu o nosso convite, entrou aqui na sala, está dedicando um pouco de tempo, né? Parabenizar esse pessoal também, porque demonstra que eles querem, depois da reforma tributária, eles querem surfar essa onda, né? Na verdade, da reforma tributária, eles não querem ficar para trás, eles querem aproveitar isso e surfar essa onda, conseguir mais clientes. E esse é o propósito desse webinar, que vai ser o primeiro de muitos ainda. Com certeza, e é muito fato isso que você está falando, né? A reforma tributária está aí, né, Robson? Ela vai chegar, na verdade, ela já está chegando, então a gente precisa começar a se preparar. Então, a gente traz esse webinar com o intuito mesmo de ajudá-los, de apoiá-los nessa nova jornada. Então, hoje a gente traz como tema ali, que é um tema bastante quente, o Simples Nacional na reforma tributária. Será que ganha? Será que perde? O Valdir vai nos dizer com muita sabedoria. Mas antes da gente iniciar a palestra dele, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre a IOB. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui conhecem a IOB, sabem que nós somos tecnologia e inteligência, mas conhecem muita gente também pelo conteúdo. Mas nós, além de conteúdo, temos também softwares, sistemas que ajudam você na sua jornada contábil, né, na sua jornada empresarial. Então, saibam que vocês podem contar com a IOB para essa jornada, não só para a reforma tributária, mas também para outros tópicos ali que vocês precisarem. Inclusive, o Robson está aqui para ajudá-los, para explicar sobre as nossas soluções, os nossos produtos, tá bom?
E para poder exemplificar em números para vocês, né? Quem conta com a IOB hoje? Escritórios de contabilidade, escritórios jurídicos, empreendedores, pequenas, médias e grandes empresas. E falando um pouquinho dos nossos números, em 2024, nós já tivemos mais de 1 milhão de consultas realizadas, mais de 450 milhões de combinações de regras fiscais, mais de 3 milhões de vidas impactadas pelos nossos serviços e mais de 92 mil consultas IOB por mês. Então, só para vocês terem ali um overview e ver o tamanho da grandiosidade que a IOB atende, né? Todo o nosso trabalho ali por trás. E, além disso, nós somos também fonte para os principais veículos de comunicação do Brasil. Então, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, já devem consultar esses veículos de comunicação como Folha de São Paulo, G1, CNN, UOL. Todas essas fontes de comunicações absorvem o nosso conteúdo. A gente fornece, né, o conteúdo ali, a informação sobre reforma tributária, imposto de renda. Então, eles extraem ali da gente para poder transmitir para vocês. Então, isso é muito legal vocês saberem, porque as informações que vocês leem ali sobre esses tópicos que eu mencionei, vêm ali da nossa fonte, tá bom? E aqui eu trago para vocês também o IOB Notícias. O IOB Notícias, ele é o nosso portal de notícias, né? Então lá a gente alimenta diariamente com notícias quentinhas para vocês, tanto sobre reforma tributária, imposto de renda quando estava na época, ou outros temas relacionados ali, né? Então eu convido a acessar aqui esse QR Code para vocês terem salvo aí no favorito do computador de vocês, porque é um site de notícias que vale muito a pena vocês sempre estarem por dentro, né? Sempre entrar, olhar e se atualizar ali do que tá no momento, tá bom? E eu gostaria também de anunciar, na verdade, não é novidade, porque a gente já soltou um tempinho no mercado, mas é o nosso primeiro evento presencial, o IOB Day. Eu vou passar um vídeo bem em breve e aí depois eu compartilho um pouquinho sobre o que é esse evento, tá bom? Que legal. Integra, Conecta e Resolve é o nosso evento, vai acontecer no dia 17 de setembro, em São Paulo, no WTC. É um evento muito legal que vai reunir nomes de grande potência, como, por exemplo, Ricardo Amorim, Johnny Martins, Mônica Porto. A gente vai ter também Dr. Gustavo Brigagão, que é um advogado tributarista, né? Lá nós teremos um painel completo sobre a reforma tributária para poder ajudá-los nessa jornada, né? A gente vai falar também sobre marketing digital, fidelização de clientes e muitos outros conteúdos, né? Aqui eu convido vocês a acessarem o QR Code para vocês poderem ver, né, a nossa programação, poder ver a nossa página, os valores do ingresso. Aqui um outro tópico muito interessante é que a gente terá almoço, happy hour, tudo incluso no valor do ingresso, tá? Então vocês não precisam se preocupar em sair do ambiente do evento, tudo vai estar incluso ali, confortável para você ter mesmo um dia de muito conteúdo, muito rico em conteúdo. E para as pessoas que precisam pontuar no CRC, a gente também vai pontuar 7 pontos. Então, se você precisa, né, a gente vai emitir o certificado do evento, do IOB Day, depois da participação, e aí ele vai valer como pontuação para o CRC, tá bom? O Robson tá aqui, ele também tá aqui para apoiar vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem chamá-lo, que ele vai orientar certinho ali como que funciona, os valores dos ingressos e tudo mais, tá bom? Mas, ó, corre, gente, porque de verdade os ingressos já estão se esgotando, não é papo comercial, é de verdade mesmo, tá? Já tá se encerrando. Provavelmente essa semana a gente já encerre todas as nossas vendas, porque foi um sucesso, né? Então conversem com o Robson, que eu quero ver todo mundo lá no IOB Day junto com a gente, tá bom? E agora, de fato, a gente vai então
a nossa palestra ali com o Valdir, que é o nosso especialista aqui da IOB, né, Valdir? Mestre da contabilidade, avançada estratégica, mestre em administração de empresas, pós-graduado com MBA em controladoria, auditoria, finanças. Então, assim, o Valdir tem um currículo extenso, enorme, é realmente um especialista naquilo que ele fala, né, Valdir? E eu deixo então ele aqui com vocês para poder transmitir todo esse conhecimento e que vocês absorvam, né, tudo isso que a gente tem para oferecer para vocês, tá bom? Ah, e só mais um recadinho, gente. Fiquem até o final. Nós teremos ali um sorteio para vocês, tá bom? Como forma de agradecimento ali na presença de vocês e também a gente vai ter o Tira Dúvidas ali com o Valdir. Então já vão deixando as dúvidas de vocês nos comentários, que mais para o final ali do webinar a gente vai também responder as dúvidas de vocês, tá bom? Valdir, é com você então, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Robson. Obrigado à Nuvem Soluções. Obrigado a vocês que estão aqui presentes conosco em mais esse evento. E a Carla falou no início que é para nós nos prepararmos para a reforma tributária, que já está chegando. Eu vou complementar o que ela disse, dizendo que a reforma tributária já chegou. Então, ela já está em plena do 2025. Então, quando nós falamos de nota técnica, de documento fiscal, de emissão de documento fiscal, olha, todo mundo tem que correr atrás, inclusive as empresas do Simples Nacional. Se ela vai participar ou não da fase de teste, é uma discussão que eu vou comentar com vocês nesse webinar. Mas temos que nos preocupar, tá bom? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação nossa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um momento. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Espera um pouquinho, pessoal. Espera aí que eu chego lá. Calma. Tranquilo. Calma aqui, quem trabalha com dois. Pronto, cheguei? Agora foi, Valdir. Tudo certo. Quem trabalha com vários monitores tem que ficar procurando qual é o monitor certo. Bom, normalmente nós respondemos essa pergunta lá no final da apresentação. Mas, para reflexão, eu gostaria da participação de vocês. Deixa eu ver se vocês estão já quentinho com o tema. Me responda o seguinte: Simples Nacional ganha ou perde com a reforma tributária? O que você acha? Escreve aqui no Teams para nós. Quem disse aqui ganha, coloca ganha, perde, ganha, perde. 10 segundos. Pronto? Eu estou vendo que vários estão respondendo. Uns estão dizendo que sim, outros estão dizendo que não. Bom, vamos ver se realmente o Simples Nacional, quem optar pelo Simples Nacional, vai ganhar ou vai perder com a reforma tributária. Tá certo? Nós temos um programinha para nós seguirmos hoje, né? Vamos fazer uma introdução, vou falar um pouquinho da regulamentação, contextualizar o Simples Nacional dentro da reforma, contextualizar o ISS, o IPI, o ICMS, apurado dentro do Simples a partir de 2027, como também da não cumulatividade do IBS e da CBS dentro do Simples Nacional. Simples Nacional transfere crédito? Simples Nacional tem direito a ter crédito? Né? Simples Nacional recolhe no modelo regular do IBS e da CBS ou recolhe dentro do PGDAS do Simples Nacional? E na importação, qual é o processo?
Lembrando que nós teremos novas tabelas do Simples Nacional a partir do ano de 2027. Mas a reforma tributária, ela trouxe aí uma novidade, né? Uma novidade dentro do contexto fiscal dos escritórios de contabilidade, das empresas. E qual foi essa novidade? Ela veio tratar da reforma tributária do consumo. Não é sobre a renda, é sobre o consumo. Então, nós temos ali a figura do ICMS e do ISS, que na reforma tributária passa a ser o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de competência de estados e de municípios, como também do Distrito Federal. Uma outra figura é o PIS e COFINS. O PIS e COFINS, ele, na verdade, ele acaba e também se transforma num outro tributo, que é a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviço, de competência federal. Então, nós temos a competência estadual e temos a competência federal. E o IPI? O IPI, ele vai ser zerado, mas ele não acaba. Ele não acaba. Ou seja, o IPI vai ser utilizado como ferramenta para administrar fiscalmente a alíquota dos tributos produzidos lá na Zona Franca de Manaus. Então, se houver concorrência com outro produto fora da Zona Franca, aí vai ser utilizado o IPI como balizador, né? E também foi criado um outro tributo, que é o imposto sobre serviço. O imposto seletivo, o imposto seletivo, que é de competência federal. Alguns chamam de imposto do pecado, né? Mas eu não vejo bem assim. Mas é um imposto de competência federal que vai ser utilizado justamente contra produtos de combate ao meio ambiente, prejudicial à saúde, é esse tipo de tributo que foi o IS, que é o imposto seletivo. A reforma tributária, ela foi regulamentada inicialmente pela Emenda Constitucional número 132 de 2023, né? De 2023. Depois, regulamentada pela Lei Complementar número 214 de 2025 e a Lei Complementar 123 de 2006. Mas como é, Valdir, que ficou o Simples Nacional na reforma tributária? Vamos fazer aqui um breve contexto para a gente poder entender direitinho como foi que ficou e por que nós devemos, ou melhor, você, né, empresário da contabilidade, você que é empresário de uma empresa que está no Simples Nacional ou em outro regime de tributação, por que você deve se planejar e como se planejar. Primeiro, estar atento às novidades trazidas pela Lei Complementar número 132 de 2023 e a Lei Complementar número 214 de 2025. Então, a emenda constitucional e a Lei Complementar. Então, primeiro quero dar o parabéns a você que já está atento às novidades participando desse webinar. Você que já está atento às novidades assistindo nossos cursos da reforma tributária lá na plataforma da IOB Educação. Você que está atento à novidade da reforma tributária, acompanhando o especial do IOB Online. E a você que está atento às novidades da reforma tributária, acompanhando os nossos simuladores, as nossas estruturas de conteúdo, enfim, nós temos aí vários conteúdos para ajudar você
no entendimento da reforma tributária e entender como ela é aplicada dentro do Simples Nacional. Refletir sobre a opção ao regime híbrido. O que é o regime híbrido? Hoje nós temos o Simples Nacional, que é um regime unificado, simplificado e diferenciado de tributação. Recolhemos 8 tributos numa guia só. Recolhemos o imposto de renda, a contribuição social, a previdência social, o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS, o IPI, enfim, 8 tributos numa guia só. O que é o regime híbrido? Se eu escolher recolher, recolher, esses 8 tributos, mesmo substituído, o PIS e COFINS pela CBS e o ICMS e o ISS pelo IBS dentro do Simples, eu estou dentro do regime unificado. Mas se eu tomar a decisão em recolher IBS e CBS fora do Simples, através de uma guia à parte, o fisco vai decidir ainda, aí eu estou recolhendo dentro de 2 regimes. O simplificado, dentro do Simples, os outros tributos que não estão na reforma tributária do consumo, e o IBS-CBS por fora. É um regime híbrido. Então, você vai ter que refletir. Eu vou comentar mais adiante sobre ele. Tá bom? Outro detalhe importante. É justamente a restrição de enquadramento no Simples Nacional vinculada a ressarcimento de IBS e CBS. Então, lá no final da nossa apresentação, se você for pedir ressarcimento do imposto, vai ter alguma restrição para você se enquadrar no Simples Nacional. Eu vou comentar sobre esse detalhe para você. Outro detalhe importante que você vai ter que se planejar: suspensão da apreciação de ressarcimento para empresas do Simples Nacional. Se vai ver suspenso ou não. Se o fisco vai apreciar, na hora dele apreciar, ele vai suspender, não vai suspender a sua empresa de ficar no Simples Nacional. Tá bom? Como é que ficou o regime tributário antes da reforma? Hoje nós temos apuração pelo lucro real, apuração pelo lucro presumido, faltou aqui o lucro arbitrado, né? Que é mais iniciativa do fisco, mas você pode escolher. E o Simples Nacional. Essas são as formas de tributação. Depois da reforma, nós vamos ter só 2. Lucro real e lucro presumido vai recolher IBS e CBS pelo regime regular. E o Simples Nacional vai recolher os impostos do Simples Nacional pelo Simples Nacional. Isso quer dizer o quê? Que com a reforma tributária, o Simples Nacional não vai acabar. Ele vai continuar. Ele vai continuar existindo. Uma coisa que vai ser diferente é que o IBS e a CBS, ora, eu vou decidir em recolher dentro do Simples, ora, eu vou decidir em recolher fora do Simples. Então, você vai decidir, você vai fazer a opção. Vai ter data, tudo direitinho, o lugar para você escolher, mas você já tem que colocar na sua agenda. Coloca na sua agenda para se programar. Inclusive, já estudar direitinho a reforma para decidir se você vai continuar no lucro real ou se vai para o Simples, se fica no Simples ou se vai para o lucro presumido, se vai recolher no Simples por dentro ou por fora, se vai escolher entre o anexo 3 e o anexo 5. Gente, e o Simples? Será que ele é tão simples assim? Vamos aguardar. Parece que não. Então, você vai ter que ter aqui, seguir alguns passos
que a Lei Complementar número 214 de 2025 trouxe a baila jurídica. E o primeiro passo, que você deve anotar aí, é o novo conceito de receita bruta. Então, nós temos um conceito de receita bruta, pelo menos até 24, para as empresas fora do Simples Nacional, e um outro conceito de receita bruta para as empresas dentro do Simples Nacional. Fora do Simples Nacional, artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 1977. Tá certo? Então é por ali que você tem o artigo 12 desse Decreto-Lei, é que você tem o conceito de receita bruta para as empresas fora do Simples. E dentro do Simples Nacional, nós vamos ter o conceito dentro da Lei Complementar número 123 de 2006, mais precisamente ali no artigo 3º, e capts, né? Parágrafo 1º, parágrafo 1º-A. E qual é o conceito fora do Simples? Gente, no conceito fora do Simples, considera-se receita bruta, para fins do disposto no CAPT, o produto da venda de bens e direitos nas operações de conta própria, aquilo que está no regime estatutário dela. O preço dos serviços prestados, receita com prestação de serviço. O resultado nas operações em conta alheia, comissão, intermediação de negócio. E as demais receitas da atividade, receita da atividade estatutária ou objeto principal, ou aquilo que faz parte do objeto principal da entidade. Esse é o conceito das demais empresas. E qual é o conceito para o lucro, para o Simples Nacional? Até 2024. Era o mesmo conceito, só que as demais receitas da atividade ou objeto principal das microempresas e das empresas de pequeno porte, isso não constava ali do artigo 3º da Lei Complementar 123. É uma novidade trazida ali pelo artigo 516 da Lei Complementar 214, né? Para quê? Para que entrasse em vigor, e entrou a partir de 1º de janeiro de 2025. Você sabia disso? Que o conceito de receita bruta mudou? Então, se você tiver, por exemplo, olha, eu fiz uma venda a prazo e o cliente, ele pagou as prestações em atraso daquela minha venda parcelada. Ele pagou em atraso. Pagando em atraso, houve acréscimo moratório, juros. Esses juros nós contabilizávamos como? Como receita financeira. Essa receita financeira fazia parte do Simples Nacional? Não. Você incluía na base de cálculo do Simples Nacional a lei da receita bruta? Não. E com esse novo conceito de receita bruta, você vai passar a acrescentar? Vai. Por quê? Porque o juro, gente, faz parte do objeto da atividade da entidade. Então, você vai ter que acrescentar. Mas, Valdir, e as demais receitas financeiras, como desconto obtido, receita de aplicação financeira, isso não faz parte e nem vai fazer. Tá bom? Então, você vai ter que analisar aluguel. Aluguel. Aluguel faz parte do objeto principal? Faz. Altera o objeto principal? Mas, Valdir, eu não alterava, porque meu aluguel era esporádico. Era esporádico. Então, eu incluía na base de cálculo do Simples Nacional? Não. Mas essa receita do aluguel, ela agora passa a ser uma receita da atividade, porque você passa a explorar ela também com
constância, com habitualidade, então você vai passar também a pagar, mesmo que não faça parte do objeto principal. Analisa direitinho isso aí, tá bom? Ainda no conceito de receita, a partir de 2027, nós temos ali o parágrafo 1A, é a última coluna da direita. A receita bruta de que trata o parágrafo 1º, que é aquela coluna do meio, também compreende as receitas com operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços. É um parágrafo novo que é bem abrangente. Que loucura, né, gente? Que loucura, né? Vamos parar para pensar nisso aqui, tá bom? Segunda preocupação ou segundo passo. Você deve observar a nova data de opção ao Simples Nacional. Em 2025, o período de opção ou mês de opção é até o último dia útil do mês de janeiro. E os efeitos retroagem a 1º de janeiro do ano da opção. Então, se em 2024 você já era simples, e em 2025 você vai continuar, não tem que fazer nada. É automático a opção. Mas se você em 2024 era lucro real ou lucro presumido, e em 2025 você queria ser simples ou quis ser Simples Nacional, você teria que fazer a opção até o último dia útil de janeiro de 2025. Tá certo? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Tá bom? Certinho? Está no artigo 16, parágrafo 2º da Lei Complementar 123 de 2006. E como é que fica a partir de 2026? Gente, a partir de 2026, lembrando que o Simples Nacional é para 2027. 26 é a fase de apuração ali, né? Agora é homologação, é a fase de apuração, tá certo? Dos documentos fiscais. Então, a partir de 2026, é o último dia útil do mês de setembro de cada ano. E se você optar até o último dia útil do mês de setembro de 2026, vai valer para o primeiro dia do ano calendário seguinte, ou seja, vai valer para 2027 os primeiros 6 meses. Né? Vai valer para aquele período. Então, tomar muito cuidado com esse período de opção. Eu vou voltar a falar mais adiante. Outro conceito importante, terceiro passo, conceito de receita bruta total dos últimos 12 meses, não é assim hoje? Hã? Então, é os últimos 12 meses. Gente, olha o que mudou a partir de 2027. A nota é 27 aqui. Ok? Muito bem. A partir de 2027, é os 12 meses anteriores ao mês anterior. Eu coloquei um quadrinho aqui no meio. É a segunda linha do quadrinho para as duas colunas. Olha só, regras atuais. Últimos 12 meses da apuração. A partir de 27. 12 meses antecedentes ao mês anterior. Olha que mudança radical. Isso vai influenciar ali na decisão em ficar no simples ou não. Com certeza vai influenciar, sim. Se antes, ao optar no mês de janeiro de 2025, nós olhávamos para o mês de dezembro de 2024, agora, a partir de janeiro de 2027, ao optar em janeiro, nós vamos olhar para novembro de 2026. Retroagir
12 meses, tá bom? Então, fica atento a esse detalhe. Outro detalhe importante, quarto passo. Vou optar ou não pelo regime híbrido? Eu já expliquei que é regime híbrido, mas eu estou vendo que está entrando ainda colegas participantes. Deixa eu repetir. Regime híbrido é quando eu recolho imposto de renda, contribuição social e contribuição previdenciária dentro do Simples Nacional e o IBS e CBS fora do Simples Nacional. São dois regimes. O regular, do IBS e CBS, e o outro do Simples. E o outro unificado do Simples dentro do Simples. Isso é híbrido. Integralmente simples. Gente, está dentro do Simples. E recolher IBS e CBS dentro do Simples. Dentro do PGDAS. PGDAS. Dentro do DAS. Isso é integralmente simples. Artigo 41, parágrafo 1º da Lei Complementar 214. Regime híbrido. Como eu expliquei, IRPJ, CSL e Previdência Social dentro do Simples, IBS e CBS no regime regular, fora do Simples. E o outro cuidado que você deve tomar também é com relação ao excesso de limite do IBS. Por quê? Porque hoje nós temos o excesso do sublimite. Do sublimite de ICMS e ISS. Tem regra do 20%, quando eu ultrapasso os 20%. Isso vai acabar, Valdir? Não. Só que agora vai pertencer ao IBS. Inclusive, quando você for preencher ali o documento fiscal ali para as notas fiscais, você que é do Simples Nacional, você vai ter que tomar um cuidado, né, de optar pelo regime tributário 1 ou 4. O 1 para o Simples Nacional, o código 4 para o microempreendedor individual e o 2 sublimite. O sublimite. Ali vai ter algumas particularidades em relação a isso. E por falar nisso aí, você tem que tomar muito cuidado também com as notas técnicas. Por quê? Porque nós temos notas técnicas para diferente tipo de nota. Nota fiscal eletrônica, né? Nota fiscal de serviço eletrônica, e por aí vai. Temos diversos tipos de nota fiscal. Tá certo? Então vocês vão ter que tomar cuidado, porque tem nota que diz uma coisa, tem nota que diz outra. Tá certo? Principalmente em relação ao sublimite. Principalmente. A nota fiscal eletrônica diz que é obrigatório o preenchimento, né? Já a DFC diz que não. A nota fiscal do consumidor, a NFC diz que não. Diz que não é. Então é meio complicado, é bom acompanhar. Não se preocupa. A IOB te avisa, a IOB te alerta, a IOB esclarece para você. Você que é cliente do IOB Online, se cadastra para ser avisado do que está acontecendo. Se você não é, pode acompanhar por nossas notícias nos meios televisivos, de imprensa. Fica tranquilo, entendeu? Inclusive, nós temos ali um guia da reforma tributária que vai ajudar muito você. Depois, aqui no nosso webinar, se você quiser saber mais alguma coisa, escreve aqui no chat, aqui com você aqui que é da equipe do Robson, ou você que é convidado, escreve aqui, eu quero conhecer esse guia da reforma tributária. São vários módulos. Gente, é o produto mais aceito do mercado. Você não pode perder. Não pode perder. Mas seguindo aqui o nosso assunto, né? O quinto passo, prazo para opção ao regime híbrido. Cuidado com isso, gente. Coloca no seu calendário. Coloca na agenda de obrigações. Você vai ter que escolher entre regime regular e regime híbrido. Na verdade, todos já vão estar no híbrido.
Aí você vai escolher pelo Simples Nacional. É um pouco diferente. Está invertendo o negócio aqui. Então, olha o que é que você vai ter que fazer. Setembro de 2026. O que que eu vou fazer em 2027? Eu vou ser Simples Nacional ou não? Vou. Beleza. Mas o IBS e CBS, eu vou recolher dentro do Simples ou por fora do Simples? E decisão cruel, hein? E decisão cruel. E agora, como é que eu vou tomar a decisão? Gente, pega todo o faturamento da sua empresa, vê qual a carga tributária que você tem no Simples, faz um planejamento tributário do lucro real e do lucro presumido. Se você está no anexo 3 e pode virar para o anexo 5, planeja também, coloca na planilha e toma a decisão. A IOB, será que pode ajudar nessa decisão? Claro que sim, ela pode te ajudar a tomar a decisão. Simulador, nós temos simulador de planejamento tributário, inclusive do Simples Nacional, para você poder usar, tá bom? Mas quando você vai ter que fazer isso? Em setembro de 2026. No final, último dia útil de setembro deve ser. Para quando vai valer? De janeiro a junho de 2027. E para julho a dezembro de 2027? Você vai ter que fazer uma segunda opção, né? Uma nova opção em abril de cada ano. Então mudou. Hoje, você faz opção em janeiro de cada ano para vigorar para o mesmo ano. Com a reforma tributária, você vai ter que optar 2 vezes. Que loucura! Mas, Valdir, não vai ser automático como é hoje? Não posso saber, não sei. Não sei. Por que eu vou dizer não sabemos? Porque ainda deve vir regulamentação. Várias normas vão ser publicadas ainda. Leis, instrução normativa, decretos, atos declaratórios. Lembrando que hoje nós temos a Receita Federal de um lado, o Comitê Gestor do IBS do outro, e juntos, gerindo o processo, com a edição de normas, fiscalizando, administrando. Então você precisa tomar essa decisão. Sexto passo. Temos até um comentário que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Comentário IOB. Nos nossos produtos ali no Guia da Reforma Tributária e nos procedimentos de IOB Online, por exemplo, nós colocamos os comentários da IOB. O que a IOB acha? A gente brinca aqui entre os consultores que os comentários, ou a gente chama aqui de nota, é mais importante que o texto. O que diz isso aqui? Quanto à operacionalização da opção pelo recolhimento do IBS e da CBS pelo regime regular, ou seja, fora do Simples Nacional, será necessário aguardar a sua regulamentação. Valdir, a IOB vai avisar? Vai avisar. Você que é cliente e você, futuro cliente, também vai ficar sabendo. A Carla apresentou ali o IOB Notícia. Você vai poder saber, você que não é cliente, pelo IOB Notícia, pelas redes sociais. Ou você que é cliente vai saber mais rápido, instantaneamente, ali pelo site do cliente, pelo site do assinante. Tá bom? Vamos seguir? Recolhimento do IBS e CBS. Gente, outro detalhe. Recolhimento dentro do regime. O que vai acontecer? IBS e CBS, de acordo com as regras do Simples Nacional. Lei Complementar 123 de 2006. Não se apropriará de crédito do IBS e CBS quem recolher IBS e CBS dentro do Simples.
Mas vai transferir crédito de IBS e CBS para o seu fornecedor? Vai. Tá certo? Só que esse crédito vai estar limitado às alíquotas do IBS e da CBS nos anexos do Simples Nacional. Um valor menor, um percentual menor. Empresa do Simples não vai ter direito a benefício fiscal. Quais? Redução da alíquota de 30%, de 50%, de 60%, de 100%, como é hoje. No PIS e COFINS, alíquota zero, do regime monofásico, tem umas particularidades do PIS e COFINS, não vai ter. E se eu recolher o IBS e CBS fora do Simples Nacional? Eu vou seguir a Lei Complementar 214. Então, eu vou recolher IBS e CBS dentro do regime regular do IBS e CBS, fora da Lei Complementar 123. Eu, Simples Nacional, vou poder tomar crédito? Vou. Vou transferir crédito? Vai. Mas, Valdir, recolhendo dentro do Simples, eu também transfiro crédito. Perdão. Eu também transfiro crédito. É verdade. Só que o valor do crédito é menor do que o cheio. Você sabe qual vai ser a alíquota padrão do IBS e da CBS? Uns falam 28%, 26,5%, 27%. Esse seria o crédito, fora do Simples. E dentro do Simples? Aquelas alíquotas reduzidas da tabela dos anexos. Ali são as alíquotas dentro do Simples Nacional. Que decisão, hein, gente, que vocês vão ter que tomar, hein? Aí, você que é contador, contadora, você que trabalha em escritório de contabilidade, ou não, empresa na área contábil fiscal, você achou que a sua vida fiscal ia diminuir? Não. Você achou que o Simples ia continuar, ia ser mais simples? Não. Ele se tornou um pouco mais complexo, né? Então, ele se tornou um pouco mais complexo. Bom, como é que vai ficar, então, o recolhimento do IBS e da CBS? A reforma tributária, ela prevê que as empresas do Simples Nacional recolham o IBS e a CBS dentro ou fora do regime simplificado. Gente, esse impacto entre recolher por dentro e recolher por fora vai impactar o quê? O meio da cadeia. O que é meio da cadeia? Eu tenho no início da cadeia o fabricante ou importador e eu tenho o final da cadeia, o consumidor final. Quem é que está no meio? O varejista e o atacadista, ou o inverso, né? O atacadista e o varejista. Esses serão impactados. Eles é que vão decidir se vão comprar do Simples ou não. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter que negociar. Então, que você vai ter que negociar. Tá certo? Tudo bem? Então, você vai ter que refletir, analisar diferentes pontos de vista. Compreendeu? O trabalho. Gente, você vai ter que ver diversos fatores. Qual é o elo da cadeia? Qual é onde ele atua, se ele é o varejista, se é o atacadista, ou se ele vende para o consumidor final. Então, vai ser a relação B2B, né? B2B, tá certo? Então, é extremamente necessário você tomar essa decisão.
7º passo. Cuidado com as restrições normativas. Pessoal, regime regular, apura IBS e CBS no mês, gera um saldo a recuperar entre débito e crédito, e desse saldo a recuperar, se ele não conseguir compensar o que a lei permite, vai ter que pedir ressarcimento. E para pedir ressarcimento, vai ter que ser nos termos do artigo 39. Tá bom? O pedido de ressarcimento, ele vai ter que tomar alguns cuidados. Por quê? Olha só. Se você está no regime regular e vai apurar o IBS e a CBS no mês, com base no artigo 45 da Lei Complementar 214, você vai gerar um saldo a recuperar, que, para pedir ressarcimento, você terá que olhar o artigo 39 dessa lei complementar. Você entrou com um pedido de ressarcimento, o que a Receita Federal e o Comitê Gestor vai fazer? Se for CBS, a Receita. Se for IBS, o Comitê Gestor, com base no parágrafo 3º do artigo 39, ele vai ter que apreciar os pedidos no prazo previsto nesse artigo. Se não houver manifestação dos órgãos, gente, tem um prazo ali no artigo 39, se não observar o prazo que está ali, eu já vou comentar com vocês, o crédito será ressarcido em 15 dias, nos 15 dias subsequentes. Mas atenção agora para as restrições. Você está dentro do Simples durante o pedido de ressarcimento. Você está dentro do Simples e pediu ressarcimento. Nesse caso, durante o pedido de ressarcimento, os prazos de apreciação, tanto da Receita como do Comitê Gestor, vai ser suspenso por 5 anos. E após esse prazo, o que vai acontecer? Posso perder? Pode ser automático? Vamos aguardar a regulamentação. E se você estiver no regime híbrido do Simples, recolhendo imposto de renda, contribuição social e a contribuição patronal do INSS, da Previdência Social, dentro do Simples, e o IBS-CBS fora, é o híbrido. Se tiver recebido ressarcimento no ano corrente e também ressarcimento no ano anterior, olha que loucura, gente. Você ficará, a empresa ficará, a pessoa jurídica ficará impedida de retornar ao Simples Nacional. Eu estou compartilhando com vocês aqui o artigo 39, mas eu gostaria que vocês lessem esse artigo com mais carinho, com mais cuidado aqui na frente, mais para frente, tá bom? Então eu chamo a atenção dos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 3º e da suspensão prevista ali no parágrafo 10. Tá bom? Outro detalhe, aqui também se aplica ao MEI, tá? Aí também se aplica ao MEI. Tá bom? Outra coisa importante também é com relação ao regime de apuração. Eu chamo a atenção de você para olhar para o artigo 41, que entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. O que ele está dizendo aqui? Eu vou resumir. O IBS e a CBS, no regime híbrido, ou seja, sendo recolhido por fora,
ele está no regime regular. E estando no regime regular, você tem direito às reduções, seja do regime diferenciado, seja do regime específico, tá bom? Então você tem direito àquelas alíquotas reduzidas, ok? Então é isso que está dizendo aqui no artigo 41 e começa a valer a partir do ano que vem, ok? Então tá aí dado uma dica para vocês. Outra informação importante é com relação à não cumulatividade. Se uma empresa adquiriu bem ou serviço fornecido por uma empresa do Simples Nacional, a empresa que adquiriu tem direito a crédito. Um crédito maior. A empresa do Simples recolheu IBS e CBS por fora. E um crédito menor, se a empresa do Simples Nacional recolheu IBS e CBS por dentro do Simples. Aí vem aquele poder de negociação. Compro do Simples ou não compro do Simples? Ah, se eu comprar do Simples, que recolhe IBS e CBS por fora, eu vou ter um crédito maior. Se eu comprar de quem está dentro do Simples, meu crédito é menor. E o preço? A empresa que está dentro do Simples, o IBS e CBS, o preço é menor? É, mas eu não tenho crédito. Ele está recolhido por fora. Qual é o valor? A empresa do Simples, ela demorava praticamente 30 dias ou 20 dias para o mês para pagar o DAS. Então ela trabalhava com o fluxo de caixa desse dinheiro do Simples. E agora, como é que vai ser? Olha, a empresa do Simples vai ter impairment? Vai ter o split payment? Como é que vai ser? Quem é que vai recolher por fora do Simples o IBS e CBS? A empresa do Simples Nacional ou o cliente da empresa do Simples? Ou o adquirente? Gente, tudo isso você vai ter que tomar a decisão. E se eu vendi lá na transição, lá em 2026, lembra que eu falei de setembro? Se lá no período ali de agosto, julho, eu fiz venda para pagar em 8 vezes. Como é que fica nesses casos? O cliente vai ser prejudicado ou não? É uma decisão que você, contador, você, contabilista, vai ter que auxiliar o seu cliente, porque ele não sabe disso. Tá bom? Então fica de olho aí no planejamento estratégico, ali no fluxo de caixa do seu cliente. Bom, como é que fica o ISS, o IPI, o ICMS apurado pelo Simples Nacional a partir de 2027? Deixa eu relembrar você. Olha, 2026 é o período de transição. Eu vou chamar de período teste para o Simples Nacional. Para o Simples Nacional, teste. Por quê? Porque nada muda no Simples Nacional. Então, o IRPJ, a CSLL, o PIS, a COFINS, o IPI, a contribuição patronal, o ICMS, o ISS, tudo recolhido normal, dentro do Simples. Inclusive para você que não está no Simples. Normal, nada muda. O que muda em 2026? Gente, 25 e 26 é o período para você, contabilista, para você, empresário, para você, gestor, para você que é sócio de empresa, falar com seu contador, para você que é dono de escritório de contabilidade, alertar seus clientes que 2025 e 2026 é o ano da preparação, da adaptação. É o ano do estudo.
Vou usar uma palavra bonita aqui. É o ano da capacitação. É o ano que você vai olhar para os seus RP, para o seu software, vai ligar para o seu desenvolvedor de software. A Carla até lembrou, né? A IOB também é software, não esqueça disso. Não é isso, Carla? A IOB também é software, Isso né? mesmo. E regulatório também. Obrigado, Carla. Obrigado, né? Então, você vai olhar para o seu desenvolvedor ou, de repente, você vai comprar um software de prateleira. E a reforma tributária já está aí. O que vocês estão fazendo em relação à reforma? Você vai estudar a precificação do seu preço, da sua margem de lucro. Você vai fazer orçamento. Você tem que parar para pensar. 25 e 26. Nota fiscal, o Simples Nacional vai ter que emitir ou não? Já vou dizer que sim. Mas vai dar inconsistência ou não? Depende como você preencher. Então, o que você tem que fazer? Acompanhar as notas técnicas. Você sabia que nota técnica é o assunto mais demandado no momento? Eu tenho certeza que você tem dúvida nisso aí. Calma que a IOB te ajuda. A IOB te ajuda, fica tranquilo. 27 a 32. Tchau, PIS e COFINS. Quem entra no lugar? A CBS. O IBS vai ser recolhido numa alíquota de 1%. Meio município, 0,5%, 0,5%, né? Estado. Tá certo? E o imposto de renda, IPI, CPP e o ICMS. Gente, vão viver conjuntamente, principalmente ICMS e ISS. O IR e a CSL e o CPP continua dentro do Simples, a não ser que venha uma reforma tributária do imposto de renda, da renda, mudando tudo. Lembrando que o PL 108, ele está sendo discutido lá na Câmara. Sabiam? Tem um PL 108 aí para vocês acompanharem também. Vai mudar muita coisa, hein? O PL 108 vai mudar itens, artigos da Lei Complementar 214 e vai trazer novidades também, fora da Lei Complementar 214. Fica atento no que vai acontecer. 2033 e diante, imposto de renda, CSLL, IPI, alíquota zerada, aquele negócio da Zona Franca, CPP, CBS e IBS para valer. Para valer. Tá bom? Bom, Simples Nacional, o Simples Nacional e o IPI. Gente, eu vou ter que olhar aos anexos. Olhando para os anexos, qual é a minha atividade principal? Revenda de mercadorias. E venda de mercadorias industrializada, não sujeito ao IPI. Para onde eu vou olhar? Eu vou olhar para o anexo 1. Então, se eu revendo, ou se eu revendo mercadoria industrializada, não sujeito ao IPI, eu vou olhar para o anexo 1. Se eu industrializo e vendo mercadoria sujeita ao IPI, eu vou olhar também para o anexo 1, tá certo? Só que o inciso 3, na verdade aqui está 1, né? Anexo 1, deixa eu corrigir, é o anexo 2. É o anexo 2. Então eu vou olhar para o anexo 2, ali para a letra B, né? Ali para o artigo 126 do ato das disposições constitucionais transitórias, a ADCT, né? E vou também tomar cuidado com aqueles produtos que têm industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus. Lembra que eu comentei lá atrás? O IPI vem zerado, mas ele pode ter alíquota. Por quê? Porque está concorrendo com um produto fabricado lá na Zona Franca de Manaus. Então o governo vai usar o IPI como balizador. O IS, que é o imposto seletivo. Gente, é um outro tributo. Ele vai incidir sobre a produção, sobre a extração,
sobre a comercialização, sobre a importação, tanto de bens como de serviços prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Ele não entra no Simples Nacional. Então você que é do Simples vai recolher 2 tributos. Um dentro do Simples, outro fora do Simples. E esse fora do Simples, Simples unificado dentro do Simples, e se recolher o IBS e a CBS fora do Simples, são 3 tributos. Imposto seletivo, IBS e CBS, no outro documento, uma outra guia, fora do Simples, e o imposto de renda, contribuição social e contribuição da Previdência Patronal dentro do Simples. 3. Tá bom? Então, olha que decisão louca. Lá em setembro e lá em abril, setembro de 2026 e abril de 2027, para você tomar decisão. São várias tabelas, gente. São várias tabelas. Olhando ali para o anexo 1, a carga tributária não deve aumentar para o Simples Nacional. Então, vocês vão notar que a primeira faixa, pode dar uma olhadinha, está em 4%, tá certo? Então, a lei, o artigo 519 ali da lei complementar, nos anexos 18 a 22, ele traz ali os diversos anexos do Simples Nacional. Eu só vou compartilhar com vocês, só passando o slide, né? Então, a partir do ano de 2027, entre vigor a CBS e o PIS e COFINS vai embora. 2029 a 2032, IBS e ISS, junto com o ICMS e ISS, em conjunto. Lembrando que as alíquotas do ICMS e do ISS, elas serão reduzidas gradativamente. ICMS reduzindo, enquanto IBS e ICMS crescendo, né? É uma gangorra que deve se igualitar e depois IBS e CBS cresce, ICMS e ISS desaparece. Tá bom? Então vocês estão vendo aqui uma tabela já a partir de 2027. Olha como é que fica a transição. Olha os percentuais de repartição. Já viram? Vou virar. Para 2028, 27 e 28 é a de cima. Viram? Que já não tem mais PIS e COFINS da de cima. Mas tem ICMS ali dentro. Ok? 2030, nós temos a CBS, temos a repartição do ICMS reduzida e tem o IBS, ó. Vendo? Tem uma redução ali de 20%. Ok? 2032 é o último ano do ICMS, é reduzido em 40%, conforme o artigo 31A da Lei Complementar 87/96, e o IBS é majorado no mesmo percentual da redução do ICMS. Ok? 2033, vocês não veem mais o ICMS e o ISS. Não tem mais. Por quê? Porque o ICMS será substituído definitivamente pelo IBS. Ok? Muito bom. Só para compartilhar, nós temos essa matéria, esse quadro, dentro do guia da reforma tributária, um produto à parte. Você pode perguntar aí ao Robson, Robson, como é que eu adquiro esse produto do guia da reforma tributária? O Robson vai te dizer, ou você pode escrever aqui mesmo, né? Ou IOB Online também, ou o simulador da reforma que eu comentei com vocês. Escreve aqui, pelo menos para conhecer. Pelo menos para conhecer. Tá bom? Então, por enquanto, é isso que eu queria falar para vocês. E falei. Mas eu vou voltar. Simula perguntas. Eu vou dar uma olhadinha aqui, enquanto a Carla vai nos trazer um resultado, uma informação. Qual é, Carla, que você vai trazer de informação?
Dessa vez eu vou passar a palavra para o Denis, né? O Denis vai mostrar aqui para gente um pouquinho. Muitas pessoas conhecem a IOB, né? Mas a gente quer mostrar ali os nossos produtos para vocês que não conhecem ou que ainda, né, estão estudando ali a possibilidade para vocês saberem mais os produtos que a gente oferece sobre a reforma tributária, né, Denis? Quer explicar para a galera? Isso, exatamente. Bom dia a todos. Na verdade, assim, né, nós sabemos que o impacto que vai ter é muito grande, que já está tendo, né, sobre a reforma tributária é um impacto muito grande, né? E um dos pontos que a gente vai ver muito nesse mercado, né, principalmente no mercado contábil, antes de apresentar aqui para vocês, vai haver uma divisão, né, de quem é especialista no assunto e de quem não é especialista no assunto, né? E das perguntas que eu quero deixar aqui para você é: você quer se tornar um especialista? Você quer que as pessoas te vejam como um especialista em relação à reforma tributária? Ou você não quer se colocar como um especialista? Você sabe que a reforma tributária é algo que vai ser um marco, né, para os livros de história e tudo mais, então é algo que a gente vai ter que se adaptar de qualquer jeito, né? Mas quem, como o Robson disse, né, quem surfa a onda agora no começo, vai pegar e vai beber água limpa, né? Quando você bebe da fonte, você bebe água limpa ali no começo. E o começo sempre é muito fundamental que você acompanhe, porque o aprendizado contínuo, né, a forma que você vai assimilar esse conteúdo, ele vai ser muito mais adequado, né? Muito mais, você vai conseguir assimilar mais rápido do que você pegar isso, deixar isso para a última hora, né? Então, eu vou apresentar minha tela aqui rapidamente para vocês. Só um minutinho. Pessoal, enquanto isso, vão deixando as dúvidas de vocês aqui no chat, tá? O Valdir vai voltar daqui a pouco para poder responder. Então já vão escrevendo que a gente vai populando aqui para poder responder para vocês, tá bom? Boa. Legal, estão vendo minha tela aí já, né? Sim, aham. Perfeito. Então, como eu disse, né, ali quem acaba no começo bebendo água da fonte, né, bebe a água limpa ali primeiro, né? E a gente sabe que informação a gente consegue em qualquer lugar, né? Em todos os canais, redes sociais a gente tem informação, né? Mas no mundo aí com dados infinitos, né, informação de fato confiável virou moeda rara, né? Difícil da gente acessar a informação de confiança, sabendo que existe informação para todos os lados, difícil é identificar quais são as verdadeiras, quais são as falsas, e até mesmo com a inteligência artificial agora é muito mais difícil de identificar, né? E aí, olhando para todo esse cenário, né, as mudanças que estão acontecendo, né, e que vão acontecer, a gente quer trazer aqui uma confiabilidade para você, né? A IOB, ela pode ser e ela é a sua fonte segura sobre legislação contábil, tributária e trabalhista. E você entende, aqui dentro da IOB, você entende a legislação de forma muito simples, objetiva, além de agilizar seu trabalho com ferramentas contábeis, né? Aqui, de fato, a IOB resolve. Né? Como o Valdir ele trouxe para você ali algo muito dinâmico, algo direto sobre a reforma tributária, inclusive dentro do nosso cenário da reforma tributária, os nossos produtos, nós temos aqui o Valdir, ele é nosso professor também quando se fala em cursos aqui da IOB, então você pode ter a oportunidade de ter aulas com o Valdir sobre a reforma tributária, Renata Queiroz, outros especialistas aqui que mandam muito bem sobre a reforma tributária, né? São os nossos consultores ali na ponta. E aí, falando sobre a reforma tributária, né? Aqui você pode contar com a IOB, porque nós resolvemos para você, IOB, a reforma tributária, né? E aí, um dos nossos principais produtos, quando se fala sobre reforma tributária, nós temos aqui inteligência artificial agregada dentro da reforma tributária, né, totalmente comandado por humanos, então é uma inteligência artificial onde ela bebe da fonte da consultoria, não é algo, é generativa, mas dentro da IOB completamente, então ela bebe do nosso banco de dados, não são informações genéricas, informações que vão ser pegas do Google ou de sites que não são confiáveis. Nós temos também o guia da reforma tributária, como o Valdir trouxe ali alguns recortes, né, relacionados ao guia. Nós temos aqui o guia que vai te acompanhar
e vai trazer um passo a passo para você das mudanças da reforma tributária de forma simples, prática e objetiva. Temos o simulador da reforma tributária também, onde você pode prever alguns cenários específicos da reforma tributária e os cursos da reforma tributária. E aqui um dos nossos diferenciais tem sido o curso, porque você não vai encontrar em lugar nenhum no mercado cursos que são atualizados com a velocidade que a IOB ela traz para você. Aqui nós temos cursos que eles são 100% atualizados e conforme as mudanças vão acontecendo, a gente já atualiza isso na plataforma em uma velocidade que o mercado ele não acompanha. Então aqui você tem a confiança de ter uma informação de fato segura, tá? E aí falando um pouco ali do guia e da reforma, do guia e da IA, da reforma tributária, eu vou passar um vídeo rápido aqui para que você entenda um pouquinho mais sobre o guia e a IA da reforma. Está aprovada a reforma tributária sobre o consumo. Você está preparado? Com a IOB é mais fácil. Apresentamos para você duas soluções que vão te ajudar a interpretar e aplicar as novas regras. O Guia da Reforma Tributária e a Inteligência Artificial da Reforma. No Guia da Reforma Tributária, você tem um passo a passo com exemplos práticos, cases, cronogramas e gráficos ilustrativos atualizados em até 48 horas, para você ter uma fonte segura sem precisar acompanhar um turbilhão de informações desencontradas e divulgadas na internet. Quer conhecer melhor? Aqui você tem um índice para navegar sobre os itens mais relevantes da norma, um breve contexto, regras de importação e exportação, informações sobre os itens da Cesta Básica Nacional, bem como os tipos de regimes e como vai funcionar a transição para o CBS, IBS e muito mais. Só a IOB traz a legislação comentada, o que garante fácil entendimento das mudanças. Na IA da Reforma Tributária, você tem acesso à resposta que precisa em poucos cliques. Basta digitar no campo de pesquisa a sua pergunta e ela vai ser respondida com base nos procedimentos cadastrados, trazendo também a legislação para você consultar rapidamente. Demais, né? A IOB é referência na reforma tributária e com o Guia da Reforma Tributária e a IA, você estará sempre à frente para navegar pelas novas regras com confiança, assertividade e eficiência. Acesse já IOB Online. Facilita o seu trabalho todos os dias. Legal, né? Então você pode ver um pouquinho ali de como funciona o guia e a inteligência artificial. Lembrando que a inteligência artificial você consegue ter uma consulta e ela fica registrado ali as suas perguntas, como a inteligência artificial generativa hoje que nós acessamos no mercado, né? Então nós temos também todo esse histórico que você consegue acessar, tá bom? E aí o guia da reforma, ele foi projetado ali para ser de fato uma tradução da reforma tributária, né? Que vai ajudar você na leitura, né, de todo esse cenário da reforma tributária ali, onde você consegue ver de forma muito rápida um passo a passo sobre as mudanças da reforma tributária. A inteligência artificial da IOB e tudo isso, gente, é disponível dentro do IOB Online. Você vai acessar somente por uma ferramenta, tá? E ali você interage, né, com a nossa IA, você faz a sua pergunta, as consultas, né? E em poucos cliques ali você consegue ter uma visão do que de fato você precisa. E obviamente, como ela é uma inteligência artificial, ela vai aprendendo de acordo com aquilo que você vai perguntando e vai trazendo profundidade nas perguntas de acordo com o aprendizado ali que ela vai tendo junto com você. Tá? E o que é o IOB Online, né, da reforma tributária? Como eu disse, né, o guia ali fala um passo a passo, né, com exemplos práticos e artigos comentados pela IOB. Tem todo o regulamento, né, após a lei complementar. Comentários exclusivos da IOB, tem um índice criado de acordo com o que é relevante para cada tipo de regime tributário e temas relevantes. E a IA da Reforma, onde compõem esses dois, que é o guia e a IA da Reforma, ele tem um chat, né, onde você faz as perguntas e as interações sobre a reforma tributária. O conteúdo é completamente embasado dentro do guia também, para respostas muito rápidas, e obviamente não só dentro do guia, mas de todo o nosso conteúdo da IOB, tá? E ele guarda todo o histórico para consultas
posteriores. E aí, quando a gente fala aqui dos cursos, né, a gente tem um cenário onde você pode construir, a gente pode personalizar para você, ou você tem todos os cursos da reforma tributária, que hoje a gente já tem mais de 14 módulos, mais de 60 horas de curso, onde todos esses cursos, todos esses módulos, cada um desses módulos, eles são pontuados no CFC, eles são certificados por módulo, e o mais legal é que a pontuação, ela cabe para as 9 frentes ali de pontuação, né? Então, se você está em alguma categoria específica, independente do curso que você fizer da reforma tributária, dentro da assinatura, você consegue pontuar no CFC. Então, ao mesmo tempo que você se atualiza, você já vai acumulando os 40 pontos ali que você precisa para fazer a entrega no final do ano, né? E nós temos aqui uma solução que ela é uma solução especial e super imperdível, que é a UIOB Educação Total. A UIOB Educação Total, ele contempla a assinatura da reforma junto com a assinatura completa, aonde além de você ter os cursos da reforma tributária, você também tem os cursos contábil fiscal, trabalhista e tributário dentro de uma única assinatura, um único login. São mais de 100 cursos onde você pode se atualizar da reforma e também se atualizar no dia a dia sobre o seu cenário que você trabalha hoje, tá? Então, hoje a gente está com ofertas exclusivas aqui e eu quero deixar isso na mão do Robson aqui para poder falar um pouquinho para vocês sobre essas ofertas exclusivas que nós trouxemos aqui. Opa, obrigado, Denis. Obrigado por deixar a melhor parte aqui para a gente, né? Pessoal, queria parabenizar todos que estão até agora no evento. Parabéns mesmo. Parabéns ao Valdir. Excelente apresentação. Nossa, saí daqui agora já com a mente florindo aqui, cheia de ideias e pensamentos sobre reforma tributária. É um conteúdo complexo, novo, né? Mas que o Valdir, ele com maestria, conseguiu desenrolar tudo isso para a gente e ainda vai responder as dúvidas do pessoal, né? Agora, em relação às ofertas, Denis, pode passar. Eu acho que deve ter aí apresentação pronta. Então, aqui, como forma de honrar, né? Todos vocês que ficaram até o final, a gente tem descontos exclusivos para quem participou desse evento aqui. Na sequência do evento, vocês podem me chamar, podem chamar a Leia, a Luz, a Suane, quem convidou vocês, e vocês podem pedir aí esse desconto exclusivo, que é para a reforma, assinatura da reforma tributária, tá? Curso avulso da reforma tributária e IOB Educação Total, que é esse último portal que o Denis apresentou agora. Ele é um portal, gente, que a gente brinca assim, que é o Netflix, né, da IOB, é o Netflix, desculpa, do contador, onde você, em vez de assistir algumas séries, né, e filmes, você vai assistir conteúdos e conteúdos da reforma tributária, conteúdos exclusivos, específicos para contadores. Então, imagina que vocês vão se tornar especialistas em reforma tributária. E não para por aí, são conteúdos que são atualizados constantemente, mais de 100 cursos, com certificação, inclusive, para o CFC. Né? Então, vocês vão aproveitar isso. Eu acredito que tem mais uma página de ofertas, Denis. Pronto, perfeito. Então, a gente tem também um portal IOB Inteligência, IOB Online Inteligência, com 5 usuários, com calculadora da reforma tributária. Imagina vocês conseguirem fazer o cálculo ali, simular o cenário do cliente de vocês, atual versus o pós-reforma tributária. Vocês viram na apresentação do Valdir que a tomada de decisão dos clientes, dos contadores, eles vão estar totalmente pautados no que os clientes e fornecedores deles vão querer ou qual opção eles vão fazer. Se o meu cliente ou fornecedor ele vai recolher o IBS, CBS por dentro ou fora do Simples Nacional, associado também, é claro, ao valor, preço do produto dele, tudo isso vai entrar no jogo, né, na brincadeirazinha do planejamento tributário. E aí vocês vão ter essa ferramenta na mão para simular, fazer todos os cálculos e apresentar um planejamento tributário completo para o cliente de vocês. Destaco também ali o guia da reforma tributária, que é o guia mais completo que tem no mercado, para vocês também, novamente reforçando esse termo, se tornarem especialistas, né? E aí, por fim aqui, o nosso IOB Emissor. O IOB Emissor ele é um produto super prático, versátil e já está sendo ali ajustado para a reforma tributária. Então, um produto que vocês vão entregar na mão do cliente de vocês e ficarem tranquilos quanto aos cálculos dos tributos. E aí, qual é o chamariz aqui para quem está participando desse evento? Todos os que são clientes IOB,
podem utilizar um programa chamado Indique IOB. E aí vocês vão ganhar um retorno, uma espécie de cashback em forma de desconto na mensalidade de vocês. Então aproveitem mais essa oportunidade. Eu sei que a gente está falando rápido, mas pós-reunião aqui, pós-webinar, chamem a gente e a gente vai ficar muito feliz, né, em apresentar isso daqui com mais detalhes, com mais calma aqui para vocês, tá? E aí, pessoal, só antes de passar aqui de novo a bola, eu acho que vai ser agora para a Carla ou vai ser para o Denis, mas reforçar que é importantíssimo vocês se capacitarem, se prepararem para a reforma tributária. Imaginem que o contador, ele, vez ou outra, recebe uma ligação do seu cliente dizendo assim: acabei de assistir uma matéria no Jornal Hoje ou no Jornal Nacional e estava falando sobre reforma tributária. Então, o pior cenário possível é você receber essa ligação do seu cliente e você não ter o que compartilhar com ele, não ter o que esclarecer para o seu cliente. Se imagine, né, nesse cenário, e o correto é a gente ter ali uma resposta já na ponta da língua para o cliente, é uma explicação para ir além do que ele escutou do noticiário. Carla? É isso aí, gente. Muito obrigada, Robson. Espero que vocês tenham gostado dessas ofertas, né, exclusivas que a gente preparou para vocês. Agora a gente vai voltar ali com o Valdir Amorim. Ele vai agora nos ajudar ali com algumas dúvidas, né, Valdir? Conseguiu pegar algumas dúvidas ali no chat para a gente poder comentar? Consegui sim, Carla. Inclusive, o grupo aqui fez poucas perguntas. Ô, gente, será que eu fui tão bem assim? Deixei tão claro a apresentação? São poucas, mas eu vou responder aqui algumas delas que eu selecionei. A Deusa tá aí, Deusa? Vou responder a sua pergunta, a sua dúvida aqui, tá? O que muda para empresas do Simples Nacional enquadradas no fator R? Deusa, você quer uma notícia boa ou notícia ruim? Eu vou dizer para você, não mudou nada, Deusa. Você vai continuar fazendo planejamento tributário entre o anexo 3 e o anexo 5, não vai mudar nada. Né? Por quê? Porque o imposto de renda, a contribuição social e a contribuição previdenciária, ela continua dentro do Simples. O que vai mudar? Os anexos. A princípio, no período de transição, nada muda para você, não vai te afetar. Notícia boa, mas notícia ruim. Você continua fazendo aquele planejamento que fazia na migração entre o anexo 3 e o anexo 5, tá bom? Simples Nacional continua simples? Olha, isso aqui para eu responder é meio complicado, hein, Robson? O que você acha, Robson? Simples Nacional continua simples? Não, nada disso. A gente não vai... Uns acham que sim, outros acham que não. Mas eu posso dizer que tem um pouco de complexidade, entendeu? Simples, antes da reforma e a partir da reforma. O que vai simplificar um pouco mais o processo. Simples Nacional irá acabar? Olha, gente, não, né? Senão não estaria aqui apresentando, né? Então, o Simples Nacional, ele vai continuar. Agora, se ele é mais custoso ou não para o seu cliente, o que eu recomendo para você? Eu, IOB, recomendo. Simula entre os outros regimes tributários. Nós temos simulador também, né, Denis? Tem também simulador nosso ali, simulador de planejamento. Simula qual é a carga tributária do Simples, lucro real, lucro presumido, decide em relação ao custo tributário. Só não se esqueça que a decisão não é só fiscal. Também tem o custo operacional, como falou o Robson, e tem também o custo administrativo e financeiro. Não esqueçam disso. Qual é o prazo de recolhimento dos tributos? Gente, hoje nós temos até o dia 20 do mês seguinte, até o 20º dia para recolher. Não tem isso definido na lei ainda, da lei complementar, mas tem uma figura aqui que eu gostaria de comentar rapidinho, que iria gerar um outro webinar, que é o chamado Split Payment. E esse Split Payment, as empresas do Simples Nacional não deve estar naquele completo. Ele deve ficar naquele modelo simplificado. Então, dá uma estudadinha ou vão no IOB procurar saber o que é isso,
o modelo simplificado. Por quê? Porque pode ser recolhido tanto pelo fornecedor do serviço, o fornecedor do bem, como também pelo adquirente. Vai depender do quê? Da negociação, viu, Robson? Vai depender da negociação contratual entre o vendedor e o comprador. Isso vai ser sumo relevante também para a tomada de decisão. Carla, era isso que tinha por aqui. Só quero agradecer de antemão a vocês que ficaram conosco até o momento. Muito obrigado pela participação. É com você, Carla. Perfeito. Muito obrigada, Valdir, por transmitir tanto conhecimento aqui pra gente, tá? De verdade, agradeço por ter ficado aqui conosco, por ter, né, nos mostrado aí essa realidade. E aí, gente, não vão embora, porque a gente vai fazer o nosso sorteio agora, né? Nós trouxemos essas ofertas também exclusivas para poder presenteá-los, mas a gente também vai fazer um sorteio. Então, a gente baixou a lista de presentes que tá aqui no webinar. E aí eu vou pedir para a Gabi compartilhar a tela, nós vamos fazer pelo sorteador, tá bom? A partir ali do número. Então, o número que sair, a Gabi mostra para mim, eu vejo aqui na nossa planilha e eu falo o nome para vocês saberem o que que é, tá? Nós vamos sortear um kit IOB. Esse kit IOB é bem recheado e nós vamos fazer o despacho para casa de vocês, tá bom? Então, Gabi, se quiser compartilhar a sua tela, por favor, para a gente poder ver quem que é o ganhador. E rufem os tambores. Taranana. Vai lá. Vamos lá, pessoal. Qual o número sorteado? Número 51. Número 51. Quase a Flávia última da lista. Cristina. Exatamente. Flávia Cristina Basto da Costa. A gente vai entrar em contato com você, tá bom, Flávia? Ai, gente, peço desculpa, tá uma ação de cachorro aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Mas, Gabi, se você quiser continuar aí, então, por favor, a gente vai entrar em contato com o pessoal, né? E aí, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Ah, então beleza, gente. Aqui tá todo mundo latino aqui, eu não tô ouvindo nada de vocês. Mas fechou, gente. Então, muito obrigada pela participação, de verdade. Nós vamos entrar em contato com a Flávia para poder fazer o despacho ali do kit. Mais uma vez, Robson, Denis, Gabi, Valdir, obrigada pela presença. O pessoal que ficou aqui até o final, muito obrigada. E teremos próximos webinários, né, Robson? Depois a gente fala ali a agenda com o Robson para ele poder compartilhar com vocês também. Tá bom, gente? Muito obrigada mesmo pela presença e um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Excelente dia. Um abraço a todos.